Boa noite. Sejam bem-vindos ao ciclo de conferências A Estátua de Glauco, a degradação e a reconfiguração do humano em Rousseau. Atividade de extensão oferecida pelo NEPEF, Núcleo de Estudo e Pesquisa em Filosofia e Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. O ciclo será composto por 8 conferências, sendo a de hoje a segunda já, com o seguinte título: Sob o Carvalho, Visões da Natureza e o Homem Natural. O ciclo foi idealizado e organizado pelo professor Dr. Wilson Alves de Paiva, o qual será nosso conferencista. Professor Wilson, boa noite. Boa noite, Janaína. Boa noite a todos. Meu nome é Janaína, eu sou mestranda em Educação, aluna do PPGE e estarei com vocês na coordenação do chat. Envie seus comentários e as suas perguntas, que ao final serão repassadas aos nossos conferencistas. Convido o professor Anderson Pereira Lima, doutorando em Educação e aluno do PPGE, o qual estará no apoio técnico. Boa noite, Anderson. Boa noite, Janaína. Boa noite a todos. Convido o Gustavo Henrique, meu colega do mestrado em Educação, aluno também do PPGE. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Anaína. Boa noite a todos. Em cada conferência, nós teremos um convidado rousseauista para fazer ao final suas considerações. Conosco essa noite a professora Helena Esser dos Reis. Professora Helena é doutora em Filosofia pela USP, é professora titular da UFG, bolsista Produtividade CNPq, pesquisa Filosofia Política Moderna, Democracia, Direitos Humanos, Tocqueville e Rousseau. Professor Wilson. Muito obrigada pelo convite. Ô, professora Helena, boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Wilson é professor adjunto da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFG, é doutor em Filosofia da Educação pela USP, mestre em Filosofia Ética e Política pela UFG, com pós-doutorado na Universidade de Calgary e Universidade de Sorbonne, França. É especialista em Rousseau, com foco em Educação e Estética. Boa noite, professor Wilson. Passo a palavra a você. Mais uma vez, boa noite. Quero agradecer, primeiramente, a participação de todos, né, nessa segunda edição do nosso ciclo. Serão 8 conferências, como a Janaína falou, e a presença de vocês para nós é uma alegria muito grande. Mostra que o ciclo está sendo, digamos, um sucesso. Agradeço o aceite de convite da professora Helena, que é a minha amiga há muitos anos, foi minha orientadora. Eu tenho muito carinho muito grande pela Helena, então eu quero agradecer o aceite a esse convite que fizemos a ela. Também agradeço pelo apoio aqui dos meus orientandos e do pessoal técnico da UFG. Bom, essa segunda conferência, com o título Sob o Carvalho, Visões da Natureza e do Homem Natural, esse título foi escolhido porque natureza e homem natural são 2 categorias importantes para nós entendermos o pensamento de Rousseau. Então, vou me ater ao texto. Desde a Grécia Antiga, ou antes dela, a ideia de natureza tem sido ricamente explorada pela produção literária e filosófica. Os sentidos, obviamente, variam muito, e vão desde a perspectiva pagã de uma ordem cosmogônica, criadora e espontânea, a qual encontramos nos poemas homéricos, por exemplo, e no conceito de physis dos pré-socráticos, e até ao conceito de princípio e movimento interior que conserva no ser humano a obra de Deus, presente no pensamento de Agostinho de Hipona, de Tomás de Aquino e da grande maioria dos teólogos cristãos, tanto do catolicismo quanto do protestantismo. Enfim, o termo se torna polissêmico e se desenvolve de forma controversa e variada ao longo dos séculos, de modo que o Dictionnaire da Academia Francesa apresenta no século XVII 7 definições para a palavra natureza. No século XVIII, o assunto se torna um dos principais objetos de discussão entre os intelectuais, embora reduzido à estrutura do visível, como diz François Jacob na obra La Logique du Vivant. De qualquer forma, esse diálogo não poderia, evidentemente, ter escapado à atenção de Jean-Jacques Rousseau. Porém, embora a palavra atravesse toda a sua obra, constituindo-se uma de suas mais importantes categorias de análise, é talvez a menos definida e a que, segundo Baugelin, a que mais o tenha assombrado.
Embora as definições apresentadas pelo Dictionnaire trazem um pouco das visões históricas sobre a natureza, como a do materialismo epicurista e a do naturalismo panteísta, tais perspectivas foram, no contexto europeu, eclipsadas pela interpretação existencialista do cristianismo, a qual remete à ideia do princípio do ser, do ato primeiro e da disposição interna, como resultado da criação de um Criador, portanto, do estado de graça. Entretanto, na evolução da interpretação eclesiástica, o termo natura foi se distinguindo aos poucos do conceito de gracia e acabou desenvolvendo um sentido negativo, no qual o estado natural do homem, sem graça, passa a ser visto como pecaminoso. Essa imagem é fiel à hermenêutica bíblica do Gênesis, cujo homem do paraíso, Adão, gozava da mesma natureza de Deus, porém, o estado de corrupção, o pecado, deu-lhe uma segunda natureza, animal, corruptível e mortal. Sem a graça, esse homem é, como bem define Pascal, um monstro e um verme da terra, são termos de Pascal. A linguagem de Pascal é evidentemente metafórica, mas a figura da monstruosidade resulta de um campo semântico muito amplo, no qual estão inseridos tanto os aspectos morais quanto biológicos. A primeira perspectiva, a que abarca preceitos morais, é bastante antiga, pois a transfiguração do homem como animal selvagem e bruto, pela ausência da cultura, está retratada tanto na literatura quanto na filosofia grega. Na Odisseia, por exemplo, os ciclopes possuíam os mesmos elementos de selvageria atribuídos aos bárbaros, os não gregos. Na política, Aristóteles deixa claro que a humanidade não se realiza fora da polis, ou seja, na civilização. E na fábula O Camponês e a Serpente, de Esopo, o personagem, após ter salvado uma cobra e em seguida ter sido picado mortalmente por ela, chega à seguinte conclusão, eu cito, aprendi com meu trágico destino que nunca deveria apiedar-me de quem, por natureza, já nasceu mal. Portanto, a ideia de maldade original já está presente na Grécia Antiga e se repete ao longo dos séculos, como, por exemplo, na obra do dramaturgo romano Plauto, do segundo século antes de Cristo, em cuja obra vamos encontrar a famosa frase lupus est homo homini lupus. O homem é o lobo do próprio homem. A frase é utilizada e divulgada por Thomas Hobbes, que é quem mais divulgou essa frase, no século XVII, e reforça entre os teólogos e filósofos a ideia de que o homem é vilão de si mesmo, sem a graça divina ou sem o incremento da lei e da ordem social. A segunda perspectiva, isto é, a biológica, advém de duas fontes. De um lado, as imagens apresentadas por anatomistas e cirurgiões que descreviam as doenças congênitas numa etiologia fantástica. Exemplo disso é o cirurgião francês Ambroise Paré, em sua famosa obra Monstres et Prodiges, Monstros e Prodígios, que apresenta ilustrações realmente prodigiosas, como sereias, unicórnio, homens sem cabeça e um potro com cabeça humana. O que corroborava, por outro lado, com os relatos dos viajantes, os quais disputavam entre si quem conseguia produzir a figura mais monstruosa dos seres que habitavam os mares e as terras distantes, ou chocar ainda seus leitores com o hábito mais exótico que pudessem relatar. Mas essa história não nos é estranha, pois a Carta de Cristóvão Colombo, de 1492, acerca da descoberta do Novo Mundo, relatava o estranho hábito de canibalismo dos indígenas, prática que foi bem confirmada por outros escritos, como a detalhada história de Hans Staden, o alemão, que caiu prisioneiro dos tupiniquins em terras brasileiras. Enfim, se tomarmos os relatos dos navegantes portugueses, que eram os que mais viajavam, os mesmos falavam em suas cartas de viagem de homens com cabeça de cão, e enormes cobras que lançavam fogo pela boca, por exemplo, como se fossem a mais pura verdade. Ou seja, era muito tênue a separação entre o factual e o ficcional em muitas das produções literárias e científicas desse período.
Como diz Foucault, a história natural nessa época estava no mesmo jogo que a linguagem, e por isso essas peças de ficção gozavam de tamanha credibilidade. Enfim, o que se desenvolveu no contexto europeu foi um conjunto de tradições descritivas das anormalidades biológicas como resultado de causas naturais ou sobrenaturais. Em todos os casos, o selvagem é animalesco e monstruoso, e todo tipo de monstruosidade resulta ou do capricho da natureza ou do castigo divino sobre as transgressões morais. Tema que foi explorado por alguns autores em descrições que lembram os quadros macabros de Bosch ou de Bruegel, como o próprio relato de Foucault sobre a Stultifera Navis, que é a nau dos loucos, na história da loucura, a qual tinha o mesmo objetivo dos leprosários, isto é, o de afastar os monstros, tirá-los da visibilidade, pois a população acreditava que certamente os loucos tinham sido visitados pela ira de Deus. Entretanto, em uma outra perspectiva também se desenvolveu ao longo dos 3 primeiros séculos da modernidade, que foi a ideia do bom selvagem. Embora pareça ser criação de Rousseau, ele jamais utilizou essa expressão, que vem do século anterior. Como uma espécie de nostalgia da natureza perdida, os cronistas passaram a reproduzir em seus escritos a utopia do paraíso terrestre e do homem natural. A Europa foi, igualmente, invadida por relatos de viajantes, cartas e livros que procuravam descrever o nativo das Américas de tal modo que, aos poucos, a imagem do selvagem cruel e violento foi sendo substituída por uma figura mais dócil, inocente e cheia de bondade. A história da missão dos padres capuchinhos na Ilha do Maranhão e terras circunvizinhas, de Claude d'Abbeville, editado em 1614, e A Voyage dans le Nord du Brésil, do padre Yves Devreux, editado de forma fragmentada somente em 1864, relatando a viagem que fizeram ao Brasil em 1612, são alguns exemplos das primeiras tentativas de descrever os indígenas em sua forma natural, seu modo de vida e até suas regras de higiene. E como observa Franco, Afonso Arinos de Melo Franco, é interessante que as antigas lendas de selvagens, antes fixadas na Índia, vão aos poucos sendo transportadas para a América e precisamente para o Brasil. Obviamente que isso foi um processo longo, mas mais longo ainda foi o processo de transição das descrições míticas para as descrições etnográficas. Até o século XVII era possível encontrar publicações que falavam de gigantes, anões e sereias, como a Crônica da Companhia de Jesus, do jesuíta Simão de Vasconcelos, a qual mencionava uma nação de anões por nome de Goiáses, aqui, os índios aqui de Goiás. Entretanto, diferente das anteriores, esses relatos mais reais passaram a descrever o selvagem como um ser dócil, inocente e feliz. Assim descrito, esse humano, galardoado pela bondade natural e vivendo em um paraíso terrestre, era, portanto, mais perfeito que o deformado pela civilização. Essa longa e exaustiva divagação que eu fiz aqui na introdução desse texto tem o propósito de levantar o pano de fundo que influenciou Rousseau e outros filósofos europeus, os quais projetaram em suas utopias os comportamentos e as condições ideais de uma boa sociedade. Por exemplo, a descrição de uma vida simples, como a dos selvagens americanos, sobretudo os das Ilhas do Sul, em seus costumes ditos naturais, como de deixar as crianças livres, sem faixas, ou de banhá-las nas fontes frias e de amamentá-las, estava presente na Utopia de Thomas More. Inclusive, o filósofo inglês se vale dessas cartas e desses relatos para elogiar alguns comportamentos tidos como exóticos, a fim de criticar os costumes europeus de sua época. O que é feito também por Rousseau, o qual louva os selvagens por serem contrários ao excesso de uso de faixas nas crianças, algo comum na França e em toda a Europa em sua época. Ele denuncia esse costume europeu, escrevendo no Emílio,
um libelo à liberdade, dizendo, eu cito, mal a criança sai do seio da mãe, mal goza a liberdade de mexer e distender seus membros, já lhe dão novas cadeias, enrolam-na em faixas, deitam-na em faixas, envolvem-na em toda espécie de panos e tiras que não lhe permitem mudar de posição. Isso foi Rousseau falando. E sentencia na página seguinte, ainda no Emílio, os países onde enfaixam as crianças são os que mais exibem corcundas, mancos, cambaios, raquíticos, aleijados de todo tipo. Fim de citação. Além dessa clara apologia à liberdade e à autonomia, vários são os trechos nos quais o autor faz também uma apologia ao gosto simples e à forma de vida selvagem, o que vai substancialmente constituir os principais elementos da visão que Rousseau tem da natureza e do homem natural. No entanto, mesmo tendo toda essa produção literária como pano de fundo, Rousseau tenta refletir sobre um estágio anterior ao dos selvagens da América. Embora os caraíbas sejam, como diz ele, o povo que menos tenha se distanciado do estado de natureza, sua vida gregária já é diferente da cena do paraíso descrita por Rousseau no seu segundo discurso. Eu cito, ele diz, concluamos que, errando pelas florestas, sem indústrias, sem palavras, sem domicílio, sem guerra e sem ligação, sem nenhuma necessidade de seus semelhantes, bem como sem nenhum desejo de prejudicá-los, talvez sem querer reconhecer alguns deles individualmente, o homem selvagem, sujeito a poucas paixões e bastando-se a si mesmo, não possuía senão os sentimentos e as luzes próprias desse estado. Fim de citação. Conhecedor da obra de Moros e de outros escritos dessa época, Rousseau transporta para outros livros muitos elementos dessa perspectiva paradisíaca, como faz no poético romance Júlia ou a Nova Heloísa. Colocados no ambiente rural, o mais próximo possível da natureza, os personagens dessa novela se deleitam com a paisagem campestre, com a vida simples de uma pequena comunidade e com o distanciamento da intensa vida da cidade. Como um espelho da sociedade da época, apresenta não apenas a estrutura social e os costumes da vida cotidiana, como também os dilemas vividos por essa sociedade, cuja comunidade Clarin, que é a comunidade do romance, uma versão da utopia. É um microcosmo onde as virtudes humanas são possíveis de serem colocadas em prática. Em obras anteriores, como o Ensaio sobre a Origem das Línguas, e nos dois discursos, que é o primeiro, o discurso sobre a ciência e as artes, pela qual ele ganhou o prêmio da Academia de Dijon, e o segundo, que é o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, também apresentado, mas não ganhou o prêmio, o autor vai em busca de um estado mais utópico ainda, que talvez nem tenha existido. Mas ele não se importa, pois isso faz parte de seu método. Ele diz, comecemos, pois, por afastar todos os fatos, pois eles não se prendem à questão. Não se deve considerar as pesquisas em que se pode entrar nesse assunto como verdades históricas, mas somente como raciocínios hipotéticos e condicionais. Desse modo, o que resulta desse exercício hipotético é o estado primitivo, com sua total constituição original, e o homem do estado de natureza, antes do desenvolvimento dos grupos sociais, da ciência, das artes e até mesmo da linguagem e do raciocínio, isto é, da cultura. Embora Lévi-Strauss considere o segundo discurso um relato antropológico da passagem da natureza à cultura, do sentimento ao conhecimento e da animalidade à humanidade, a descrição do estado puro de natureza, ou seja, em sua disposição inicial, transcende a realidade dos fatos e não coincide com a situação dos selvagens conhecidos e divulgado pelos viajantes, inclusive por Lévi-Strauss. Procura-se definir esse homem natural, segundo Pissarra, como um homem livre dos limites geográficos, sem nacionalidade universal, o bom selvagem, de que Rousseau falará nos seus textos, e que tem seu correspondente no homem ideal e sem nacionalidade que Condillac descrevia, isto é, o homem da natureza. Antes de aprofundar esse tema, vale ressaltar que toda a construção rousseauiana acerca da natureza e do homem natural gerou uma circularidade nas influências, tendo Rousseau como pivô desse movimento.
Pois a visão romântica que se desenvolveu no século XVII, do século XVII ao XIX na Europa, foi subsidiada pelos escritos dos viajantes que passaram pelas terras americanas e, ao mesmo tempo, alimentaram os poetas românticos americanos do século XIX e XX. A produção literária de Emerson e Melville dos Estados Unidos, por exemplo, foram fortemente influenciados pelo sentimentalismo de Goethe e de Lord Byron, cujas raízes estão nas obras russonianas. Igualmente, no Brasil, é fácil encontrar fortes traços dessa estética romântica no poema Lira dos 20 Anos, de Álvares de Azevedo. Para exemplificar, ele diz na 13ª estrofe da Cantiga do Sertanejo assim: e da noitinha nas aragens, bebem nas flores selvagens, efluviosa fresquidão. Os olhos têm mais ternura, e os ais da formosura se embebem no coração. Só um pequeno trechinho para ter ideia dessa poética toda que tinha como base essa estética de Rousseau. Além dele, outros autores podem ser citados, como Santa Rita Durão, Basílio da Gama, Tomás Antônio Gonzaga, Joaquim Manuel de Macedo, Gonçalves Dias e até José de Alencar, nos quais são fortes os mesmos traços de lirismo que remetem diretamente à Nova Heloísa, assim como a outras obras nas quais Rousseau desenvolveu tais ideias, como o ideal da simplicidade, o refúgio no campo e do máximo de proximidade com a natureza. Então, tudo isso está, de alguma forma ou de outra, na produção poética desses autores. Ainda na produção brasileira, outro exemplo está no poema Caramuru, um épico à moda de Camões, onde o frei José de Santa Rita Durão louva a terra descoberta, suas condições primitivas e narra o relacionamento da Índia Paraguaçu com um náufrago português, que é uma outra perspectiva que também vem do patriotismo de Rousseau, de toda aquela elevação do espírito da nação e etc. Ele diz: bem diversa de gente tão nojosa, de cor tão alva, como a branca neve, e donde não é neve era de rosa, o nariz natural, boca muito breve, olhos de bela luz, testa espaçosa, de algodão tudo mais, com manto espesso, quanto honesta encobriu, fez ver-lhe o preço. Esse é um trechinho de um dos cantos, né, dele, que remete um pouco a essa ideia. Então, são alguns exemplos da lavra romântica brasileira, que, no entanto, como ressalta Cândido, ficou mais na expressão do nacionalismo e não explorou tanto a ideia de natureza, embora ela esteja lá. É improvável que Santa Rita Durão ignorasse a obra do maior escritor europeu de sua época, e mais improvável ainda que todos esses românticos não tenham bebido na fonte de Rousseau, principalmente em sua visão da natureza e do homem natural. Naquela época não se tinha que remeter à fonte, né? Não era uma obrigação como é hoje na vida acadêmica. Embora, volto a salientar, que o homem natural russoniano não seja sinônimo do bom selvagem concebido pelos escritores antes ou depois dele. Mesmo que ele tenha mencionado os Caraíbas e o solitário Robinson Crusoe da obra de Defoe. O próprio Rousseau fez questão de ressaltar a diferença em vários de seus escritos. E um exemplo no qual ele deixa isso claro é no Dicionário de Música, o Dictionnaire de Musique, no verbete canto, de sua autoria, quando diz assim: o canto não parece natural ao homem. Embora os selvagens da América cantem porque falam, o verdadeiro selvagem não cantou nunca. Então, por aqui dá para ver que não é o mesmo selvagem que os poetas, os românticos, tanto cantavam. Também, mesmo que os selvagens descritos por muitos estivessem bem próximos do estado original, no segundo discurso, Rousseau comenta que eles viviam quase nus e armados unicamente de flecha e arco. Então, veja bem, nessa frase quase nus, o advérbio quase, que aparece também em outros trechos no mesmo discurso, e o adjetivo armados, indicam a presença do artifício, que é a indumentária, o arco e flecha, a agregação tribal, as cabanas, e etc. Que não existe no homem natural do estado de natureza primitivo de Rousseau, do estado original de natureza, para quem as condições eram isentas de traços culturais e, de um certo ponto de vista, harmoniosas e perfeitas. Ele mesmo diz, no ensaio, que, eu cito, as condições eram tão boas que a providência teve que forçar os humanos a se juntarem. E esse é um ponto sui generis de Rousseau, ao qual nem os mais extremados poetas árcades
ou os ultra-românticos byronianos chegaram. Talvez a teoria que mais tenha se aproximado da tese russoniana foi a obra Os Costumes dos Selvagens Americanos Comparados aos Costumes dos Tempos Primitivos, tudo isso é o título, do padre Lafitau, publicada em 1724, quando Rousseau ainda tinha 12 anos de idade apenas. Mesmo assim, por mais natural que seja o estereótipo dos tupis, Iroquois, que é do Canadá, Caraíbas e de qualquer aborígene de outras tribos do Novo Mundo, referidas por Lafitau, ou por outros viajantes, literatos e filósofos, não coincide com o homem natural dos escritos russonianos. Seu selvagem habita uma natureza virgem, que o machado jamais a tenha mutilado, e onde, como ele diz, a terra esteja abandonada, a fertilidade natural e coberta por flores imensas. O que é, certamente, uma visão radical que pavimenta a tese cética de Rousseau de que o homem não é naturalmente um ser social. Bem como reforça sua premissa crucial sobre a bondade na natureza humana. Ele diz, ora, nada mais é meigo do que o homem em seu estado primitivo, quando, colocado pela natureza, a igual distância da estupidez dos brutos e das luzes funestas do homem civil. Fim de citação. Mas é na Carta a Christophe de Beaumont, inserida nas obras completas dele, é que ele é mais taxativo. Ele diz, o princípio fundamental de toda moral, diz ele, é que o homem é um ser naturalmente bom. E acrescenta, não há nenhuma perversidade originária em seu coração. Evidentemente que ele se refere ao homem natural e não ao homem civilizado, nem ao selvagem americano. Como aparece no segundo discurso, não é diferente do espécime hobbesiano. Mas, falando de tudo isso, vem à mente, né, alguém pode perguntar, o que é a bondade natural? Rousseau não dá uma definição precisa e, em diversas partes de sua obra, emprega o termo de forma obscura e ambígua. Porém, ao citar Sêneca, na abertura do Emílio, deixa clara a influência dos estoicos, como a recusa do dualismo psicológico, a defesa de uma alma unificada e a doutrina da ordem natural. A partir daí é possível afirmar que se trata de uma qualidade humana que, sendo inata, manifesta-se na constituição da pessoa, garantindo sua própria preservação, que é o amor de si. Um sentimento interior de autossuficiência e até uma certa afeição ao outro, que é a piedade. E mesmo evoluindo em alguma habilidade, que é aí o sentimento, ou o talento, a paixão, da perfectibilidade, sua alma não possui nenhuma propensão à violência, ao orgulho, à inveja e às demais manifestações da corrupção humana. É, portanto, como diz Paul Odi, uma determinação ontológica, pois dá qualidade ao ser e determina sua essência universal. É ainda, segundo o mesmo autor, a substância da própria realidade. A partir daí podemos entender que há os naturalmente bons, que é o caso dos primitivos do estado de natureza, e há os essencialmente bons, que é o caso do homem natural da idade do ouro, que já estava agregado de alguma forma, bem como os congêneres americanos e até do homem natural, que porventura possa viver em sociedade, como é o caso do Emílio, e há ainda o potencialmente bom, que é o homem civilizado, corrompido, cujas qualidades naturais, sobrepujadas pelo amor próprio, permanecem. Entretanto, em sua alma, mesmo de forma velada e latente, ele pode passar por um processo de o que eu chamo de reconfiguração. Tal é, fundamentalmente, o sentido do Emílio, pois, como afirma o francês, que é o personagem que representa o leitor esclarecido na obra Rousseau, Juge de Jean-Jacques, Rousseau, Juiz de Jean-Jacques, ele diz, esse livro tão lido, pouco entendido e pouco apreciado, não é mais que um tratado da bondade original do homem, referindo-se ao Emílio. A teoria da bondade natural evidencia a contradição da sociedade e isenta a natureza humana do pressuposto da maldade original. Eis aqui o cerne da filosofia de Rousseau e o pressuposto educativo do Emílio. Nesse aspecto, diversos trechos de suas obras repetem as mesmas premissas e, de forma poética,
pinta um quadro harmonioso do estado de natureza, no qual aparece uma figura humana dócil, descansando sob a sombra de uma árvore ou refrigerando-se no riacho e satisfazendo todas suas necessidades no meio da floresta. E nelas, mesmo valendo-se de descrições e reflexões, como os textos escritos por D'Abbeville, por Devray ou por Moros, Rousseau radicaliza a ideia do selvagem ao ponto de colocá-lo fora de todo agrupamento, num estágio pré-social e vivendo em simbiose com a natureza, num estado de inocência. E como diz Gouillet, esse estado de inocência nada tem a ver com uma apologia do bom selvagem, os quais vivem numa sociedade histórica determinada, como eu falei antes. O bom selvagem de Rousseau não mutilou a floresta, não apenas porque não tinha machado, mas porque não tinha nenhum tipo de arte, isto é, nenhum tipo de artifício. Segundo o estudo de Jean Erhard, desde a antiguidade até os tempos modernos, o pensamento ocidental lidou com a ideia de natureza em contraposição à arte. Malgrado os diversos sentidos que a palavra natureza foi ganhando ao longo dos séculos, chegou a possuir, conforme comenta Starobansky, 1000 facetas e a ser entendido de inúmeras maneiras, dificultando a compreensão de seu sentido. Mas, em termos gerais, podemos dizer que natural é tudo aquilo que o artifício humano ainda não alterou, como define Erhard, e não diferente da concepção de Rousseau. É essa perspectiva que inspira poetas, artistas e filósofos em diversos tempos, o que possibilitou uma idealização da vida primitiva e das condições naturais. Bastante expressiva no século XVIII, essa apologia à nature naïve alimentou um sentimento de recomeço e de imitação da natureza, uma vez que poderia ser contraposto ao quadro de desordem social, bem como de corrupção e degradação humana. Starobansky diz, eu cito, no século XVIII, o homem que quisesse provar que estava certo, invocaria a natureza. Traria a natureza para o seu lado e a colocaria no centro de sua filosofia. Malgrado as 1000 facetas empregadas, foi o que fez Rousseau em suas obras, principalmente nos 2 discursos, no Emílio, na Nova Heloísa e nos Devaneios de um Caminhante Solitário. Assim, diversos outros autores concordam, como Paul Benichou o faz em um de seus textos, que a ideia de natureza está no centro do pensamento rousseauiano, embora seja o conceito talvez de mais difícil compreensão. Entretanto, de modo geral, quando Rousseau fala de nature, dependendo do contexto, pode estar mesmo se referindo à physis, ou às condições primitivas da humanidade, ou à paisagem, que é o conceito moderno, ou à natureza interior, ou até como um sinônimo de divindade. Ou seja, Rousseau guarda um pouco a compreensão aristotélica da natureza como a ordem das coisas, mas guarda também a compreensão moderna da natureza como paisagem. Entretanto, quando parte para a natureza humana, a natureza interior, sua abordagem é um tanto quanto peculiar, pois o termo ganha um sentido um pouco metafísico, divinizado, que sugere a ideia de sublime e de absoluto, o que era praticamente estranho aos homens do século XVIII. Ou seja, a ideia de sublimidade na natureza, num sentido superlativo do belo, evocando, por exemplo, a beleza do universo, da montanha, ou de grandes espaços abertos na campina, dos rios, etc. Se a paisagem bela nos incita ao juízo do gosto, como afirma Scruton, a descrição da paisagem feita por Rousseau cumpre essa função estética. E, mais do que isso, leva-nos a apreciar a sublimidade da natureza. Ainda segundo Scruton, eu cito, a visão do sublime nos convida a outro tipo de julgamento, no qual medimos a nós mesmos, à luz da infinidade assombrosa do mundo e tomamos ciência de nossa finitude e fragilidade. Fim de citação. Como pode ser compreendido a partir da profissão de fé do vigário saboiano, contida no Emílio, bem como em outras partes, a natureza assume a posição de criadora, possui vontade e prescreve a maneira de viver, comanda os animais e distribui dons. Rousseau diz:
Assim é que a natureza, que tudo faz da melhor maneira, o institui inicialmente. O que acaba sendo, como diz Ortega y Gasset, o reino do estável, do permanente, possuindo em si o suficiente para ser o elemento fundador do que é e do que deve ser. Que para mim é o caso da obra de Rousseau. A partir dessa perspectiva, afirmo, em outra obra, que o termo natureza até poderia ser grafado, quando utilizado no sentido acima mencionado, com N maiúsculo, natureza, pois assume, nesse caso, uma condição sublimada e quase divinizada da ordem natural, de onde podemos refletir sobre a natureza humana. Pois, como filhos da natureza, os homens carregam os traços de sua perfeição, de sua bondade e de sua harmonia. Isto é, a natureza humana se constitui de uma essência subjetiva e absoluta que permanece, mesmo coberta de artifícios, em si. Se, por esses artifícios, os homens se corromperam ao longo da história e a condição humana acabou revelando um estado em que as paixões se inflamaram e o desregramento moral tornou-se a norma, a solução estaria na busca pela natureza, natureza de N maiúsculo, que se manifesta visivelmente na harmonia natural, na simplicidade do camponês, mais próximo das condições naturais, e no coração dos homens, como verdadeiro guia da consciência. Ele diz: quem a segue obedece à natureza e não receia perder-se. Ele diz isso lá no Emílio. Mas, no geral, essa força primitiva possui um sentimento tridimensional. O primeiro sentido traduz a realidade biofísica do cosmos, com seu conjunto de astros, partículas, moléculas, plantas e animais emanadas do Criador. O segundo tem mais a ver com as inquietações dos pré-socráticos quanto às origens e os elementos originários da existência, bem como forte relação com o animismo estoico de um princípio ativo e imanente na natureza física. E o último sentido, quando combinado com a ideia de liberdade, é ontológico e diz respeito não apenas à interioridade do homem, mas também à sua essência universal. Desde o sentido mais simples, ou seja, o que se relaciona à natureza física com sua exuberância natural, que, por sinal, envolve e inspira o filósofo nas florestas que tornaram seu abrigo, até a concepção transcendente que aproxima da ideia de entidade metafísica criadora, a qual aparece em alguns trechos do Emílio, pode-se afirmar, resumindo, que para Rousseau, nature é a disposição primitiva e originária da ordem existente. Esta é a causa primeira. Mesmo sendo calvinista, Rousseau não entra no mérito teológico da criação, na qual, segundo o relato do Gênesis, Deus criou no princípio os céus e a terra. E, eu cito, a terra era sem forma e vazia. Capítulo 1 do Gênesis, versículo 2. Ou seja, era o caos. Rousseau não parte do caos, mas da ordem. Em resumo, natureza pode ser, eu cito Erhard, um fenômeno histórico e uma realidade transcendental, além de uma hipótese romântica que embasa toda a filosofia de Rousseau, como disse no início dessa conferência. Segundo sua hipótese, foi a própria natureza que possibilitou a démarche antropológica que alterou a alma à medida que o homem se afastava das condições primitivas e criava artifícios que velaram sua originalidade. E este é o tema que Rousseau desenvolve em seu segundo discurso, obra escrita em 1754, para concorrer ao concurso da Academia de Dijon, lançado no ano anterior com a seguinte questão: qual a origem da desigualdade entre os homens e será ela permitida pela lei natural? Assim, instigado por essa nova reflexão, o filósofo genebrino se afasta de Paris, se mete o dia todo numa floresta a fim de procurar, como diz ele nas Confissões, a imagem dos primeiros tempos, quando reinava a bondade natural, a liberdade e as disposições originárias da própria natureza. O que resulta numa descrição poética do homem natural, o qual pode ser pode ter habitado as campinas num estágio pré-societário, quando ainda não existia família, a tribo e nenhum tipo de sociabilidade ou autoridade. Nisso, repito, Rousseau vai além de todos os escritores e pensadores que se dedicaram a esse tema. E ele descreve o homem verdadeiramente natural. Se existiu ou não, isso não importa,
pois ao afastar os fatos, o autor se encontra livre para desenvolver poeticamente sua hipótese e imaginar seu bom selvagem como bem entendesse, e com o qual dificilmente o leitor não se apaixonaria. Olha um trecho que ele fala. Vejo-o fartando sob um carvalho, refrigerando-se no primeiro riacho, encontrando seu leito ao pé da mesma árvore que lhe forneceu o repasto, e assim satisfazendo a todas as suas necessidades. E na mesma página, o autor continua fazendo uma descrição da paisagem onde esse homem natural se insere, dizendo assim: a terra abandonada à fertilidade natural e coberta pelas florestas imensas que o machado jamais mutilou, oferece a cada passo provisões e abrigos aos animais de qualquer espécie. Os homens, despertos em seu seio, observam, imitam sua indústria e assim elevam-se até o instinto dos animais, com a vantagem de que, se cada espécie não possui senão seu próprio instinto, o homem, não tendo talvez nenhum que lhe pertença exclusivamente, apropria-se de todos. Igualmente se nutre da maioria dos vários alimentos que os outros animais dividem entre si e, consequentemente, encontra sua subsistência mais facilmente do que qualquer deles poderá conseguir. Esse homem é, portanto, autossuficiente, é saudável e não necessita de remédios ou médicos. Seu instinto basta para supri-lo e as únicas paixões são o amor de si, amor de soi, e a pitié, que é a piedade, comiseração, como muitos traduzem. O único bem que conhece no universo são a alimentação, uma fêmea e o repouso, os únicos males que teme, como diz Rousseau, a dor e a fome. Para além disso, o coração nada lhe pede, continua ele. Aliás, nem a comunicação oral ou escrita ele não tinha. Basta-lhe, como diz Rousseau, o grito da natureza. Pois não há nenhuma manifestação cultural, nenhuma convenção ou acordo simbólico. Sua inserção individual se dá pelo instinto e, mais precisamente, pelo amor de si. Sentimento inato de si mesmo, de amor, de gostar, de procurar valorizar a si mesmo. Que ele define, né, no Emílio, no livro 4. É o princípio pelo qual o homem se preocupa em preservar sua própria vida e assegurar seu bem-estar. Outro instinto comportamental também instintivo é também anterior à razão, que é a pitié, que é a piedade. Traduzida por piedade, compaixão, comiseração. É o sentimento que nos inspira uma natural repugnância por ver perecer ou sofrer qualquer ser sensível, e especialmente nossos semelhantes, diz ele. Preservado no coração humano em um estágio mais evoluído, a pitié pode induzir a prática da clemência, da generosidade e da cooperação, e ainda ser capaz de combater o amor próprio, que é o sentimento que se desenvolve a partir dos encontros humanos e sobrepuja esse amor de si. A famosa frase de que o homem é bom por natureza resume um pressuposto, para além da hipótese, que se cristaliza em várias passagens e tem sua explicação no fato de que, nesse estado, se não há nenhuma relação moral, os homens não poderiam ser bons nem maus, ou possuir vícios e virtudes. O sentido de bondade é o da ausência do mal, numa perspectiva de neutralidade e não no sentido moral. Absorto assim na natureza, contemplando o repasto, esse homem não se diferencia muito dos animais, a não ser pela intensidade perceptiva mais forte e pelo fato de estar animado por uma substância imaterial, de acordo com o terceiro artigo de fé do Vigário Saboiano comentado no Emílio. Condição essa que possibilita mais dois outros qualificativos determinantes nessa diferenciação: o livre-arbítrio e o aperfeiçoamento, que é a perfectibilité, que é a capacidade inata de se aperfeiçoar conforme a sua escolha. Perspectiva determinante para a diferenciação entre a besta, ele usa esse termo, é o animal irracional, e o homem, que é o animal pré-racional, e para a fundamentação de sua liberdade. Mais à frente, no relato que faz no segundo discurso, Rousseau detalha o mau uso que o homem fez de sua liberdade e os homens em que o intercurso humano começou a ter problemas. Quando as primeiras palavras surgiram e houve acordo sobre seu significado, já não era mais o estado natural, mas a sociabilidade em processo,
cuja passagem por um período chamado Idade de Ouro ou do Ouro permitiu os primeiros ajuntamentos, sem haver aí a sociedade propriamente dita, mas que, no limite da natureza, pudesse gozar um ajuntamento feliz, sem o fogo do amor próprio. Ao descrever esse estágio, no ensaio sobre a origem das línguas, Rousseau diz: reúnem-se em torno de uma fogueira comum, aí se fazem festins, aí se dança. Os agradáveis laços do hábito aí aproximam insensivelmente o homem de seus semelhantes. E nessa fogueira rústica queima o fogo sagrado que leva ao fundo dos corações o primeiro sentimento de humanidade. Está aqui o fim da juventude do mundo, a qual, segundo Rousseau, o homem parece ter sido criado para nela permanecer, e que, lamentavelmente, ele diz, todos os progressos ulteriores foram, aparentemente, outros tantos passos para a perfeição do indivíduo e, efetivamente, para a decrepitude da espécie. Assim, como em sua vida pessoal, o jovem Jean-Jacques teve que abandonar o paraíso para seguir em frente e inaugurar uma nova fase em sua vida, como vimos na primeira conferência, e malgrado a doçura desses cenários pitorescos e desejo de neles permanecer, como ele diz, o homem primitivo busca juntar-se aos outros para desenvolver artifícios, abater o mamute e vencer outros obstáculos, assim como ele sentiu também necessidade de ir para Paris e tentar outra sorte. Enquanto as paixões não se desenvolviam ao ponto de inflamar o amor próprio, na chamada Idade do Ouro, ao redor da fogueira, os primitivos se aqueciam ao som de canções e gritos tribais, que certamente proporcionavam o gozo coletivo do fruto da caça, da comida compartilhada e de sentimentos recíprocos. O efeito que a fogueira produzia era o mesmo que os poços d'água nas regiões áridas, que tiveram que ser cavados por um grupo de pessoas, segundo Rousseau, e que certamente depois foram compartilhados por todos. Tinham que se juntar ao redor do poço, igualmente que se juntavam ao redor da fogueira. No ensaio, Rousseau comenta sobre os poços d'água e seu papel na sociabilidade, dizendo assim: aí se formaram os primeiros laços de família e aí se deram os primeiros encontros entre os dois sexos. As moças vinham procurar água para casa, os moços para dar de beber aos rebanhos. Olhos habituados desde a infância aos mesmos objetos começaram aí a ver outras coisas mais agradáveis. O coração emocionou-se com esses novos objetos. Uma atração desconhecida tornou-o menos selvagem. Experimentou o prazer de não estar só. A água, insensivelmente, tornou-se mais necessária. O gado teve sede mais vezes. Chegava-se assodadamente e partia-se com tristeza. Nessa época feliz, na qual nada assinalava as horas, nada obrigava a contá-las, e o tempo não possuía outra medida além da distração e do tédio. Sob velhos carvalhos, vencedores dos anos, uma juventude ardente, aos poucos esqueceu a ferocidade. Acostumaram-se gradativamente uns aos outros e, esforçando-se por fazer entender-se, aprenderam a explicar-se. E aí se deram as primeiras festas. Os pés saltavam de alegria, o gesto ardoroso não bastava, e a voz o acompanhava com acentuação apaixonadas. O prazer e o desejo confundidos faziam-se sentir ao mesmo tempo. Tal foi, enfim, o verdadeiro berço dos povos. Do puro cristal das fontes saíram as primeiras chamas do amor. Essa passagem poética faz até a gente ter desejo de estar lá no meio desse povo, né? Até o final do estado de natureza e o início da Idade do Ouro, os encontros furtivos e os primeiros artifícios não foram suficientes para colocar em risco a espécie, pois as paixões não haviam sido ainda inflamadas, e nem o poder usurpado em benefício de alguns e em detrimento de outros. Na evolução natural do homem, no progresso fomentado pelas primeiras necessidades, o processo de agregação e até mesmo de sedentarização inicial tinha ainda a bondade original e a compaixão como os únicos elementos legitimadores dos encontros. A saída desse jardim, entretanto, não se dá por uma teodiceia religiosa, como no relato bíblico. Ao isentar Deus, talvez por influência de Platão, Rousseau se coloca de forma contrária à posição de Voltaire e dos demais filósofos, jogando no homem esclarecido a origem do mal.
Na carta a Voltaire, ele escreve: não vejo como se possa buscar a fonte do mal moral em outro lugar que não no homem livre, aperfeiçoado, portanto corrompido. Nesse aspecto, o princípio da bondade natural afasta definitivamente a ideia do mal no homem originário. E, segundo Melzer, encoraja um autêntico amor à humanidade fundado na compaixão. Resta, porém, a questão da teodiceia, que, em minha opinião, é resolvida com maestria e de forma sui generis. A origem do mal não deve ser imputada a Deus, uma vez que ele é bom e justo. O próprio Rousseau diz: Deus é bom, nada mais evidente. Deus é justo. Disso estou convencido. Trata-se de uma consequência de sua bondade. Fim da citação. O mal, a justiça e a desigualdade são obras humanas que resultaram das relações sociais. Quando Rousseau afirma de forma exaltada: homem, não procureis mais o autor do mal, és tu mesmo esse autor. Ou ainda na carta a Beaumont, que ele diz que a injustiça dos homens é obra deles, não de Deus. Não está se referindo ao homem original, o qual continua bom por natureza, mas ao homem em relação, ou seja, ao homem social que tudo desfigura e transforma, conforme Rousseau lamenta na abertura do Emílio. Está lá bem claro, ele diz: tudo é certo em saindo da mão do autor das coisas, tudo degenera nas mãos do homem. Mas, então onde é que está o problema? O problema está precisamente no momento em que o homem natural deixa de beber a fresca água do riacho mais próximo, deixa de apreciar a verdura de seu repasto e se levanta da sombra do carvalho com o intuito de assentar estacas além das fronteiras estabelecidas pelo seu estado e marcar sua presença. Esse é precisamente o momento quando entram em jogo o parecer e a luta pelo reconhecimento, desenvolvendo o que Neuhauser chama de teodiceia do amor próprio. Quanto a esse momento, Rousseau mesmo diz: cada um começou a olhar os outros e a desejar ser ele próprio olhado, passando assim a estima pública a ter um preço. E ele continua: aquele que cantava ou dançava melhor, o mais belo, o mais forte, o mais astuto e o mais eloquente, passou a ser o mais considerado. E foi esse o primeiro passo para a desigualdade quanto para o vício. Fim de citação. O problema é que, saindo do mundo sensitivo pelo desenvolvimento da faculdade de aperfeiçoar-se, ou seja, pelo desenvolvimento da perfectibilidade, o homem adentra um mundo de relações morais e se deprava. Isto é, o progresso gera a degradação. Das primeiras representações sígnicas, como o uso da linguagem para representar os pensamentos, e da escrita para representar a expressão oral, passando pela própria pitié, como faculdade representadora, o homem cria símbolos representativos para todas as suas situações, inclusive para si mesmo, e provoca uma condição de dualismo entre sua condição real, concreta e autêntica enquanto homem, e uma condição fictícia, ilusória e inautêntica. É quando o homem põe a máscara e deixa que apenas os símbolos, ou seja, os signos representativos, tomem conta da cena, do palco e de todo o teatro. É quando se torna o homem do homem. Ao desenvolver todas essas faculdades, esse homem tem em sua frente uma multidão de novas necessidades e acaba fatalmente deixando a liberdade e a independência que gozava no estado natural para poder tornar-se escravo de suas próprias ilusões e de seus semelhantes. É o ápice do conflito consigo mesmo, porque se aliena aos elementos exteriores. E tanto o conforto como sua felicidade passam a depender desses elementos, desses objetos, dessas coisas, da mercadoria, se a gente pegar um termo de Marx, e dos outros. É o ápice do conflito porque depende do outro e, ao mesmo tempo, sua ambição o leva à rivalidade, às disputas, às paixões desenfreadas e, por fim, como reconhece o próprio Rousseau, a um tremendo estado de guerra. Nesse aspecto, o filósofo chega à seguinte conclusão, eu cito: o gênero humano aviltado e desolado, não podendo mais voltar sobre seus passos, nem renunciar às aquisições infelizes que fizera, ficou às portas da ruína por não trabalhar senão para a sua vergonha, abusando das faculdades que o dignificam. Porém, como Rousseau afirma no prefácio do segundo discurso, que o estado de natureza talvez nunca tenha existido e que provavelmente jamais existirá, o longo devaneio que ele faz pelas campinas da existência humana
tem o objetivo de penetrar os meandros da alma para separar o que pertence à sua própria essência daquilo que as circunstâncias e seus progressos acrescentaram a seu estado primitivo ou nele mudaram, como ele diz. Então, o sentido do recomeço que aparece na obra de Rousseau não significa uma redescoberta do paraíso perdido, no sentido cristão, ou necessariamente um retorno ao estado puro de natureza, embora alguns trechos do segundo discurso possam ter sido erroneamente interpretados como apologia ao primitivismo real. Evidentemente que isso revela mais habilidade retórica e o inconfundível estilo literário de Rousseau que propriamente o desejo de regresso às condições primitivas, no sentido literal do termo. Não podemos esquecer que a afirmação do terceiro diálogo do Rousseau, Juiz de Jean-Jacques, ele diz: a natureza humana não retrocede e jamais podemos voltar a ver os tempos de inocência e de igualdade quando uma vez dela nos afastamos. Sendo assim, o resgate humano deve ser pedagógico, realizado ao sabor da cultura e à graça da arte. Entretanto, o processo precisa ser desenvolvido gradualmente, para e passo, tal como Rousseau nos mostra em seu tratado educacional. O Emílio é criado desde novo no campo. A intenção aí é de proporcionar uma aproximação às condições naturais e possibilitar uma semiologia do belo natural, o qual será trabalhado ao longo de sua formação, sobretudo no período de 20 a 25 anos, quando a educação do gosto se faz necessária. O preceptor afirma sobre essa ação com seu discípulo, ele diz: tratarei de conservar nele um gosto puro e sadio, optando, obviamente, por uma pedagogia do gosto que toca o coração, passando pela poiesis das afeições naturais. Como diz o tutor, eu cito de novo: meu principal objetivo, ensinando-lhe a sentir e amar o belo em todos os seus gêneros, é de nele fixar suas afeições e seus gostos, e impedir que suas tendências naturais se alterem e que ele busque um dia, em sua riqueza, os meios de ser feliz que deve encontrar perto dele. Muito antes de escrever o Emílio, aproximadamente 10 anos antes, Rousseau já polemizava com seu público com a idealização do homem simples, do camponês, como antítese do homem pervertido da cidade, que aparece em várias de suas obras, inclusive nas artísticas, como em sua ópera O Adivinho da Aldeia, na qual procurou apresentar as virtudes de uma vida simples, semelhante à dos camponeses. Colette, que é a personagem principal, é a moça pura, residente do mundo rural, a qual se apaixona por Colin, já corrompido pela vaidade citadina, que foi para a cidade, o qual tem que renunciar aos laços que o uniam à cidade para reconquistar a sua amada, quando ele volta. Perspectiva que tem em Rousseau um dos maiores apoiadores e que se fortaleceu nas tendências românticas e espiritualistas dos séculos seguintes, como afirmei no início. Tanto que Sertillanges, um filósofo francês que viveu no século XIX, início do XX, vai dizer em sua obra A Vida Intelectual que um camponês é, às vezes, muito mais sábio que um filósofo. Afirmação com a qual Rousseau estaria de pleno acordo, acrescentando ainda que a bondade, a simplicidade e a liberdade poderiam ser muito mais facilmente encontradas no homem do campo do que no homem da cidade. Por isso, como diz Baugelin, ao envelhecer, Rousseau se tornou homem da natureza ao buscar a solidão do campo, das ilhas e dos riachos, a fim de proclamar o espetáculo da natureza, sua sublimidade, mesmo nas coisas mais simples. Caminhando pelos bosques da ilha de Saint-Pierre, no centro do lago de Bienne, próximo a Genebra, Rousseau diz assim: as árvores, os arbustos, as plantas são o enfeito e a vestimenta da terra. Nada é tão triste como o aspecto de um campo nu e sem vegetação, que somente expõe diante dos olhos pedras, limo e areias. Mas, vivificada pela natureza e revestida com seu vestido de núpcias no meio do curso das águas e do canto dos pássaros, a terra oferece ao homem, na harmonia dos três reinos, um espetáculo cheio de vida, de interesse e de encanto. O único espetáculo no mundo de que seus olhos e seu coração não se cansam nunca. Está na 7ª caminhada dos devaneios. Concluindo, quando se toma as perspectivas ou visões da natureza, do homem natural e, enfim,
de todos os aspectos das condições originais, o homem sob o carvalho não é muito diferente desse homem na solidão de um barco no meio do lago de Bienne. A diferença é que este último resultou não apenas da escolha livre que a humanidade teve, mas também de sua própria escolha em ser um homem natural, residindo os espaços do homem civil. Muito obrigado. Professor Wilson, parabéns pela belíssima exposição. Eu vou passar agora a palavra para a professora Helena Esser dos Reis, para que ela faça as suas considerações em 5 minutos. Professora Helena, seja bem-vinda, boa noite. Se quiser estender um pouquinho mais, eu acho que não tem problema. Bom, muito obrigada pelo convite. Para mim é muito agradável participar desse programa como comentadora, né? Eu tenho muito carinho também pelo Wilson, que foi meu primeiro orientando de mestrado, logo que eu cheguei aqui na UFG. Então, é sempre muito, muito legal estar agora nessa posição de colegas comentando um trabalho acadêmico de peso que o Wilson está fazendo, né? Então, em primeiro lugar, bom, quero dizer duas coisas em primeiro lugar. Em primeiro lugar, 5 minutos é pouquinho, eu vou estender um pouquinho mais, mas vou ser breve, de todo modo vou ser breve. Eu quero justamente começar dizendo assim da beleza e da delicadeza do texto. É um texto muito bonito, detalhado, agradável de ser lido, né? E nesse texto tu vai percorrendo um longo caminho pelos vários sentidos da palavra, da ideia natureza, antes de situar o Rousseau e apresentar a concepção rousseauista de natureza. Então, nós podemos compreender nessa tua narrativa a riqueza e a ambiguidade que essa palavra carrega, né? Mas para ficarmos apenas na modernidade, tu chama atenção para a recepção da condição humana sem a graça, ou seja, do homem pecaminoso, né? Que se apresenta por uma mescla de atributos biológicos ou físicos e morais. E vejam que até o presente, até o momento presente, nós mantemos essa relação na linguagem, né? E na nossa visão de mundo, né? Vejam como está refletido, por exemplo, na sanção que ainda hoje nós fazemos às crianças, dizendo que feio fazer isto, né? Quer dizer, o que é feio uma criança não fazer? Né? Xingar, não emprestar um brinquedo para o coleguinha, morder, quer dizer, a gente está aqui também fazendo essa mescla de atributos, né, que mantém na linguagem essa relação entre o feio e o bom, e o moral, né? Também os adultos ainda hoje fazem essa mescla, né? Frequentemente, os adultos consideram o feio, né, como mal, e um exemplo disto é a nossa relação com a pobreza, né? Que frequentemente a pobreza é associada à ideia de feiura e à ideia de mal, né? Quer dizer, é claro, isso como um preconceito, que nos vem pelo uso recorrente da linguagem e dessa visão de mundo que se inicia aí, ou que, pelo menos assim, se tem um locus, né, nisso que tu vens apresentando para a gente. Naquela época, na modernidade, os viajantes e os médicos ofereciam relatos de seres exóticos com hábitos extravagantes, nos quais não havia muita distinção entre o fato e a ficção, né? Mas tanto a ciência quanto a história não dispunham de todas as ferramentas que hoje nós temos à mão. Mais do que acessar um conhecimento ou revelar um fato, ambas, a história ou a ficção e os fatos, buscavam orientar as ações humanas. Orientar no sentido de
reforçar condutas em acordo com aquilo que a comunidade considerava como sendo bom e o correto. E ainda hoje nós fazemos isso. Nós dizemos para a criança, não vá lá, tem um monstro. Ou ainda, não podemos esquecer, ao longo do século XVIII e XIX, que surgiram as teorias raciais ditas científicas, que se dispunham a fazer medições que permitissem encontrar traços biológicos e determinantes do caráter e do comportamento. Por exemplo, a teoria do criminoso nato, do Cesare Lombroso, um italiano do século XIX. Quer dizer, essa ficção ainda goza de credibilidade, não apenas porque a linguagem que usamos, ficcional, factual, literária, ou científica, biológica e moral, se aproximam, mas também porque, assim como naquela época, ou ainda estamos dispostos a acreditar que o monstruoso resulta do capricho da natureza ou do castigo divino em vista de transgressões morais, ou porque, tal como os viajantes e os médicos do passado, temos interesse em divulgar as concepções nas quais a ficção e o fato se misturam. Não vá lá, tem um monstro. Ou vacinas chinesas implantam chip que vão controlar o seu comportamento. A consequência é semelhante. Bom, outra perspectiva que também se desenvolveu ao longo da modernidade, e aí então é onde a gente se aproxima de Rousseau, está mais ligada a essa ideia romântica que associa a natureza ao bom e ao belo. Mais uma vez, também em relatos de viajantes, de cientistas, sobretudo aos trópicos, ao Novo Mundo, onde eles descobrem selvagens, cujos corpos são vigorosos, robustos, seu espírito ingênuo e livre, autêntico, autônomo. Bom, você deu inúmeros exemplos, né? É antes a essa perspectiva que se vincula o pensamento de Rousseau. Embora ele beba na fonte fáctica e ficcional de viajantes, ele também influencia os autores românticos do século XVIII e XIX. Como Wilson explica, o Rousseau não pretende que essa narrativa acerca do estado de natureza e das pessoas que vivem neste estado seja factual. Embora também ele não pense que seja uma mera ficção. Antes, ele nos diz lá no prefácio do segundo discurso, é uma história hipotética, ou seja, é verossímil, pois é possível que tenha sido assim. Pelo menos ela não é contrária, não se opõe à verdade. Eu não vou retomar aqui as belas descrições, o belo texto que o Wilson fez, mas eu quero chamar a atenção apenas alguns pontos para a gente conversar um pouco. Então, depois dessa introdução, eu levanto aqui 3 pequenas questões. Assim, não são questões, são algumas considerações a partir das quais a gente pode pensar um pouco o Rousseau e quais são as consequências do seu pensamento. A primeira consideração diz respeito à condição natural, que era tal que nada exigia que as pessoas deixassem aquele estado originário primitivo. A própria providência ou natureza, e isso eu tiro do teu texto, e você repetiu aqui oralmente, quer dizer, você diz, a natureza ou a providência forçou os humanos a se juntarem. Quer dizer, essa ideia forçou, mostra justamente que foram esses acasos fortuitos da natureza, a necessidade de caçar, a necessidade de encontrar água, os problemas decorrentes de tempestades, enfim,
que fizeram as pessoas se juntarem, né? No momento originário, as pessoas são movidas por instintos e por duas paixões naturais, pré-racionais, pré-sociais, que são o amor de si e a piedade. Pouco a pouco, na medida em que a natureza força a aproximação das pessoas, as demais faculdades, razão, sociabilidade, linguagem, enfim, se desenvolvem com apoio na liberdade e na perfectibilidade. Também, né? Quer dizer, isso é textual. Agora, o que para mim, é um problema, e eu gostaria de te ouvir, de conversar um pouco sobre isso. Qual o limite deste momento, qual o limite entre o momento originário, no qual o homem é movido pelos instintos, e o momento em que ele começa a se diferenciar dos animais, né? Ou seja, quando a liberdade e a perfectibilidade começam a agir sobre as pessoas, né? São dois momentos ou isto está misturado? Tem um momento que nós somos puro instinto? Eu não estou convencida disto. Eu não sei como que a decisão de pegar um bastão para derrubar um fruto não é uma decisão, é simples instinto. Bom, o segundo ponto que eu acho que valeria a pena a gente conversar diz mais respeito à ideia da bondade natural, da natureza humana e da natureza, né? Quer dizer, você pergunta no texto, mas o que é isso, bondade natural? E, bom, ela pode ser considerada como qualidade inata às pessoas, né? que essas qualidades que constituem e preservam o ser natural existente, e, nesse sentido, o amor de si, que garante a própria preservação, e a piedade, que garante a preservação da espécie, em decorrência da afeição ao outro, ou pelo menos da ideia de que de um reconhecimento de si no sofrimento do outro, né? A ideia de que essa bondade não é uma bondade moral, né? Mas é antes um acordo com a natureza como ordem das coisas. Então, essa disposição primitiva e originária em relação a uma ordem existente. Ok. Entretanto, o homem, ao desenvolver todas as suas faculdades, tem em sua frente uma multidão de novas necessidades e acaba fatalmente deixando a sua condição originária, perdendo força, vigor, independência, liberdade, né? Aquilo que ele gozava no estado originário, no estado de natureza. E, portanto, tende a tornar-se escravo de suas próprias ilusões e do seu semelhante. É nesse momento que o homem entra no jogo do parecer, né, e luta pelo reconhecimento do outro, não efetivamente por aquilo que ele é autenticamente, mas por aquilo que ele deseja parecer. E esse conflito, né, assim, que é tanto interno do homem consigo, né, porque ele já não é mais aquilo que ele é, ele é antes aquilo que ele aparece, né, ele quer ser aquilo que aparece, aí é uma disputa interna entre o seu ser e o seu parecer, né, mas também há uma disputa com o outro, né, pelo reconhecimento de si, né, por ser prezado, por ser respeitado pelo outro tal como ele quer. Bom, e a consequência disso é justamente a degradação desse homem. Quer dizer, então, a história humana para Rousseau é uma história de degradação. E aqui entra bom, esse é, na verdade, eu entro no problema agora.
Sendo essa história de degradação, você diz, então, já mais para o final do texto, o resgate humano deve ser pedagógico, realizado ao sabor da cultura e à graça da arte. Então, esse processo de resgate do homem, né, de busca de... É claro, não é, seguramente não é um resgate do homem da natureza, de maneira nenhuma Rousseau pensa em voltar à natureza, a história não volta para trás, não se trata disso, mas de neste homem civil resgatar certos traços necessários para que o homem possa estar de acordo consigo mesmo, de acordo com a ordem. Bom, então você diz, esse processo de resgate deve ser pedagógico. A minha pergunta é, o que se entende por isso? E aqui eu tenho um segundo problema com Rousseau. Pensando nessas figuras do Rousseau, como o preceptor no Emílio, o legislador no Contrato, o senhor de Volmar na Nova Heloísa, né? São figuras que poderíamos dizer que preenchem esse papel pedagógico de resgatar o humano. Bom, e as minhas perguntas são, o que autoriza estes a se colocarem, a tomarem esse lugar de educador? É claro que a gente pode dar uma resposta a partir do próprio texto do Rousseau. Pode discutir a ideia de autoridade, né, o contrato entre o preceptor e o educando. Né? Tá bem, mas se a gente sai um pouco da letra do texto do Rousseau e tenta olhar as críticas que ele recebeu de Benjamin Constant a Isaias Berman, né? Quer dizer, em que medida um resgate do homem, né, a ordem natural civil, né, quer dizer, voltar, fazer com que este homem seja bem ordenado no âmbito civil, né, ela não cria situações fictícias que conduzem, aqui a palavra conduzem, que dirigem a percepção do educando, seja a criança, né, que submetem a liberdade à determinação do grupo. Em que medida, efetivamente, a educação é protagonizada pelo próprio educando? Enfim, essa é a minha pergunta. Assim, são questões que eu acho que a gente precisa discutir com Rousseau, né? E eu gostaria de te ouvir, né, porque acho que são duas questões, né, ou dois problemas sobre os quais tu já refletiu em outros momentos. Eu gostaria de ouvir. Helena, obrigado pela sua participação, é muito preciosa, essas observações suas são interessantes, e elas são mais observações mesmo do que questões, né? As questões, elas estão implícitas, porque são questões que todos nós que lemos a obra de Rousseau, levantamos. Por exemplo, essa primeira sua questão, dessa ideia, dessa ambiguidade, quando você vai à natureza e não entende que momento ele atravessou o marco, ou se para atravessar esse marco ele foi impulsionado pela natureza de uma forma assim mesmo instintiva, ou teve uma vontade para poder pular aquela marcação, tudo isso são questões que nós mesmos, todos nós, ao lermos a sua obra, nós nos deparamos. Você sabe por quê? Porque eu acho que o próprio Rousseau se deparou, na comparação do que ele escreveu com o que ele vivenciava, ele mesmo se deparou com essa ambiguidade. O que me parece é que Rousseau ele pensou a natureza, e eu acho que essa ideia de falar da natureza foi algo genial a partir dele, foi de uma genialidade incomparável, que ele chama, inclusive, de uma iluminação, né? Porque foi a partir da iluminação de Vincennes que ele disse, agora eu vi tudo como que o mundo se organiza, como deve ser e tal. E ele vai aprofunda nessa questão de natureza. E eu acho que essa ida à natureza é igual o pessoal que usa drogas, sabe? Usa drogas, se satisfaz e depois fica tão viciado que não quer voltar mais.
Então, acho que isso foi a droga de Rousseau. A natureza, sabe, foi assim, algo que o levou e ele teve dificuldade de voltar. E aí, aqui, alguns autores, alguns comentadores, né, que leem Rousseau, falam da bipolaridade, né? Nem é de ambiguidade, não é de paradoxo, mas de uma bipolaridade. Quer dizer, tanto a natureza quanto a dimensão social, ela tem o mesmo valor, porque parece que ele não pende nem para um lado nem para outro. Ora numa obra vai para um lado, ora noutra obra vai para outro. Então, quando ele está, para mim, quando ele está relatando o homem no seu estado de natureza, ali quando você lê, tanto em português quanto em francês, é muito poético, ele está se deliciando, é como se a droga está fazendo efeito máximo ali, ele está gozando o maior prazer ali naquele momento, porque ele acha que aquilo ali é o que deveria ser, mas não é, não era a realidade, não é? Então, na sua hipótese, pode ser que o homem tenha sido forçado pela natureza para sair, mas, afinal de contas, ele era diferente do animal. O animal não tinha nenhuma espécie de pensamento, nenhuma espécie vamos falar hoje nos termos das sinapses neuronais, né, que levasse à compreensão das coisas. Agora, o homem não. A sua acumulação de ideias ali, de percepções, era mais intensa. Então, se a própria natureza fez isso, eu acho que Rousseau achava, não que ele tenha defendido isso assim claramente, mas achava que a natureza, N maiúsculo, enquanto divindade, proporcionou mesmo essa passagem. Então, quando o homem natural vai lá e usa um instrumento para fazer alguma coisa, parece que é a natureza que está forçando, não é um ato de liberdade. Ele não está fazendo isso porque quer, a natureza está forçando um pouquinho. Eu acho que o ato de liberdade é quando ele resolve mesmo a se agrupar e viver em comunhão. Quando ele resolve deixar, por exemplo, a vida solitária e ter uma esposa e uma casa, né? Porque até mesmo o ajuntamento lá para ter um filho, ele mesmo fala que é puramente natural, puramente instintivo. O filho nasce e o homem não conhece nem quer saber mais. Então, quando ele resolve, aí há assim, um ato de decisão própria e liberdade. Mas antes, parece que não. Está bem ao sabor da natureza, né? Eu acho que essa ambiguidade ela permanece em toda a obra dele. Não sei se eu consegui falar um pouquinho assim, respondendo a sua primeira inquietação, mas é uma inquietação minha também, sabe, quando eu leio, é uma inquietação. Agora, sobre a bondade natural, quando você pergunta o que é pedagógico, eu defendo que o processo que Rousseau, no conjunto de sua obra, né, quando você fala de resgate humano, quando você fala de uma melhoria social, melhoria das condições humanas, não é o retorno para a natureza. Então, se não é o retorno para a natureza, é um resgate dos elementos naturais para quem está em sociedade, para quem vive em sociedade. E esse resgate não é político, revolucionário, por exemplo. Esse resgate é, aos poucos, de uma forma bem intencional, de uma forma didática, por isso que eu chamo de pedagógico. Então, se essa reconfiguração, essa mudança desse homem social depravado, ela é pedagógica, a responsabilidade do pedagogo, vamos dizer assim, o pedagogo social, é fazer o que o título desse ciclo de conferência faz, que é resgatar o humano, que é o mito a alegoria da estátua de Glauco, né? Estava lá totalmente deteriorado, nem parecia ser um homem, porque foi velada a sua beleza. Então, a beleza que a natureza foi velada, a natureza humana foi velada, os elementos naturais foram velados pela corrupção, pela desordem e pela deterioração em geral, a educação tem esse papel, então, de tirar esse véu e resgatar esses elementos naturais, fazer uma limpeza na estátua de Glauco, para que todo mundo olhe, opa, que maravilha, né? Essa estátua maravilhosa, esse é o Deus. Não que o homem seja um Deus, mas o homem tem toda uma beleza que lhe constitui, que são os elementos naturais que lhe dão essa beleza. Então, essa estética do belo transcendental em Rousseau, ela é fantástica porque ela coloca nas mãos da educação. Para mim, é um processo e é uma responsabilidade puramente educacional, certo? Resgatar o humano, formar o homem natural para que ele viva em sociedade, para que ele viva entre a corrupção e etc. Bom, eu acho que aí
essa questão que você me fez, leva à terceira, né? Então, qual é o papel do educador? Em que sentido que o educador determina? Em que sentido que o educando, se é o que eu entendi que você comentou, em que medida o educando tem liberdade ou não tem? Bom, essa é uma discussão do século XIX, do século XX, dos escola-novistas, né? Porque, de uma parte, uns defendem que Rousseau era precursor da escola não diretiva. Você tem que deixar tudo nas mãos do aluno, né? O Summerhill, lá da Inglaterra, é um exemplo claro, que montou uma escola em que as crianças fazem o que querem. Mas outros leram Rousseau de uma forma um pouquinho diferente. O próprio Lombroso, que você falou, a filha dele também, são leitores que leram por esse lado, que Rousseau dava toda a liberdade para a criança fazer o que ela queria. Alguns pedagogos da Escola Nova, já no século XX, começaram a fazer uma outra leitura que foi ajudada pelos os intérpretes de Rousseau, a partir do Derrapé, a partir do Starobansky, etc., que nos fazem ver algo diferente. Se você lê o Emílio, ele tem liberdade para ir e vir, ele faz tudo aquilo ali, mas por trás está o preceptor. E o preceptor mesmo diz isso. Ele falou que ele acha que tem a liberdade, mas que você é que seja o administrador de tudo, não com essas palavras, com outras, né? Mas que ele pense ser o mestre e seja o mestre sempre você. Então, aí, até a Marlene Dosol, lá de Santa Catarina, ela fala que é uma sedução, em que o mestre seduz, né, o aluno é seduzido por toda a artimanha que ele estabelece, que ele desenvolve. É uma artimanha, sim, mas eu acho que na cabeça de Rousseau era uma artimanha moralmente plausível. Moralmente plausível na cabeça dele, porque o processo educacional não tem como ele ser de total liberdade. O processo educacional ele tem uma certa diretividade. Então, se você olha no Emílio, o tutor está fazendo o processo diretivo ali em todo momento, porque ele conhece. Pressupõe-se que o tutor seja uma pessoa bem entendida, então ele conhece do processo. Se nós vamos comparar isso à educação moderna, comparação à educação atual, tem tudo a ver, eu acho. Não sei. Podemos conversar mais sobre isso. É. Bom, encerradas essas questões, obrigada novamente, professora Helena, pelas considerações. Agradeço também ao professor Wilson. Na última semana, foi lançada a segunda edição do livro do professor Wilson, chamado Emílio, de Rousseau e a Formação do Cidadão do Mundo Moderno, e já encontra-se à venda. Essa obra foi publicada pela editora Dialética, e, segundo a professora, conforme na primeira conferência, a professora Carlota Boto havia comentado que já se trata de um clássico. A primeira edição dessa obra foi lançada em 2007 e é adotada em diversos cursos de filosofia, de pedagogia e também das ciências sociais. E eu quero lembrando ainda que essa obra foi prefaciada pela professora Helena, então eu quero convidar primeiramente o professor Wilson para falar desse lançamento e depois a professora Helena para falar do prefácio. Muito bem, eu estou muito contente com esse lançamento da segunda edição, porque, como a Janaína disse, foi uma edição que esgotou rapidamente. A primeira edição foi esta, né, com essa capinha aqui, e foi de 2007. E esse livro resulta de um trabalho conjunto com a Helena, eu posso falar isso porque é a dissertação de mestrado quando ela era minha orientadora. Então, ela é responsável por tudo que estiver aqui. De bom ou de mal, ela é responsável também. Então, esse livro, ele trata, eu dividi em duas partes. A primeira parte é sobre a condição humana e a segunda parte sobre a formação humana. Então, na primeira parte, que é a condição humana, eu trabalho o homem e a natureza, o conflito de si mesmo e a sociedade cidadão. E na segunda, que é a formação, eu falo Emílio, texto e contexto, que é um artigo até que foi publicado, separado do livro, foi publicado em Portugal, pela Revista Portuguesa de Pedagogia. Capítulo 2, a formação do homem, que também separado com algumas alterações foi publicado na USP, e a formação do cidadão. E faço uma conclusão, fazendo uma comparação, uma reflexão
do Emílio no século XXI. Então, é basicamente isso. Houve algumas supressões, pequenos acréscimos, notas de rodapé, uma rigorosa revisão ortográfica, porque tem uns 3, 4 probleminhas que eu detectei, e está à venda, quem quiser, está à venda na editora Dialética, na Amazon.com. Na Amazon também tem o e-book, pode ser comprado o e-book ou o livro impresso. Estou muito contente, é um livro que saiu agora, 2021. Bom, é basicamente isso, não vou estender muito, porque senão... Eu queria ter feito um lançamento físico, né, presencial, mas, como não é possível em período de pandemia, esse é o máximo que a gente pode fazer e pedir que comprem. Bom, eu, de fato, tenho muita satisfação de prefaciar o livro, né, justamente porque foi um trabalho que o Wilson fez na época em que era mestrando do programa de filosofia da UFG. E, então, assim, foi um trabalho muito, muito bonito, muito bem feito, com muito cuidado, muito rigor, e acho que vocês têm aí em mãos um bom texto, né, que ajuda a compreender, sobretudo, o Emílio, né, e traz uma série de problemas, né, porque sempre que a gente trabalha com Rousseau, a gente levanta problemas, né, essa relação entre o homem e o cidadão é outro problema que está no núcleo das discussões travadas, né, no que diz respeito à compreensão do Emílio, lugar do Emílio dentro desse espaço político, né, se é possível educar o homem e o cidadão, o outro, ambos, como, então, acho que vale a pena a leitura. Bom, passemos agora então às questões do chat. A primeira questão é uma questão feita pelo professor Ari. Ele diz o seguinte: me parece que não havia uma intenção de querer definir o significado de natureza por parte de Rousseau. Pode-se imaginar que o sentido de natureza estava mais na dimensão do lirismo do Genebrino? Essa pergunta é para mim ou para a Helena? Essa pergunta é para você. Ah, sim. Ari, obrigado pela sua participação. Como eu disse, o termo natureza, a palavra natureza, é, de certa forma, ambíguo e complexo, problemático em Rousseau, porque ele não definiu assim precisamente. Mas isso, você tem toda a razão, fica no lirismo, porque Rousseau não foi um filósofo como foi Kant, por exemplo, outros tantos que sentavam e sabiam que estavam fazendo filosofia, né? Rousseau nem se autodenominava filósofo, ele dizia, eu sou um literato, um escritor. E como ele escreveu quase tudo de forma literária, mesmo umas obras mais que nós podemos considerar como tratados, como é o próprio Emílio e outras obras, são um romance. Né? O Emílio começa com um tratado rigoroso, mas termina com um romance meloso entre o casamento ali de Emílio e Sofia e etc. De forma que ele não tinha essa rigorosidade que nós temos hoje, que no século XIX foi forte, no início do XX, com Hegel, etc., esse determinismo filosófico de você escrever exatamente aquilo que você queria definir. Então, quer dizer, se você trata um determinado esquema, as categorias precisam ser bem definidas. Hoje, a primeira coisa que nós falamos para os nossos orientandos, né? Vai trabalhar um conceito? Tem que se defini-lo bem. Mas o Rousseau não tinha essa preocupação. A palavra natureza ficou assim, dessa forma, um capricho para nós, os leitores, os intérpretes, sofrermos para poder cavalcar o sentido que tem nessa palavra. É o que nós tentamos fazer. Eu passo a palavra agora para o professor Anderson, para que ele faça as outras questões do chat. Professor Wilson, o Fábio Santos fez uma questão que é a seguinte: a que ponto se pode convergir o conceito de natureza em Rousseau a uma perspectiva ecológica? Bom, Fábio Santos, essa é uma questão interessante, mas ela está sendo discutida somente agora. Lá na França, tem a Catherine Larrère e o esposo dela, que estão discutindo muito isso, e ela tem vários textos, depois pode entrar em contato comigo, eu posso passar alguns textos dela, que ela trabalha essa relação que existe no pensamento de Rousseau, na defesa de natureza, uma raiz
determinante aí para o que nós entendemos hoje por ecologia. Ou seja, para Catherine Larrey, Rousseau é um dos precursores da ecologia. E quando você faz, que é o que eu estava fazendo ano passado na França, analisando a estética de Rousseau a partir dos jardins, da organização do espaço ajardinado, da valorização da mata, da valorização da campina, dos rios, em toda a sua originalidade, e quando você compara isso com obras tipo a Nova Heloísa, em que há um jardim ali todo reproduzido, não um jardim cartesiano, geométrico, não, um jardim solto, que é o jardim, chamado jardim inglês, nós vamos ter uma conferência especificamente falando desse tema, aí você vê que ali está a reprodução da natureza de uma forma original, que é o que nós entendemos hoje pelo ambiente, o meio ambiente, o ecológico. Então, com certeza, nesses termos, eu concordo com a Catherine Larrey, que Rousseau é um dos precursores, não um dos fundadores, mas um dos precursores da ecologia. Tem uma relação direta, com certeza. O Luiz Paulo Araújo dos Santos fez uma questão também, que é a seguinte: qual o ideal de homem reconfigurado pela pedagogia e pelo ensino? Como seria o homem após a reconfiguração? Ô, Luiz Paulo, Rousseau apresenta isso, basicamente, na continuação do Emílio, que é a obra fininha, inacabada, que é o Emílio e Sofia ou Solitários, em que, porque o Emílio termina assim, de uma forma muito... E viveram felizes para sempre, mas não viveram felizes para sempre. Né? O Emílio é traído pela Sofia, e ele sofre, vai embora para o Egito, vira escravo, mas tem um momento que ele está ali preso, está ali escravizado, ele escreve para o seu tutor, ele diz assim, ó, nunca me senti tão livre quanto antes. Então, o que ele está querendo dizer ali, embora você esteja numa sociedade extremamente corrompida, uma sociedade terrível, né? Mas você atingiu um nível de virtude que você não é corrompido por ela. Esse é o estágio que chegou o Emílio, e é o estágio que, se nós formos fazer uma interpretação até mesmo exegética, né, hermenêutica do Emílio, nós vamos chegar nesse resultado de que o Emílio ele é o protótipo, portanto, do cidadão, do homem livre, do homem dentro da sociedade, vivendo hoje, que é o que eu falo no meu livro. O Emílio de Rousseau é a formação do cidadão do mundo moderno. Estou falando do cidadão aquele que vive, pode viver numa sociedade corrompida, mas que não se corrompe por causa da sua formação virtuosa. É esse. Bom, eu parabenizo novamente a professora Helena, o professor Wilson, que nos brindou essa noite com essa brilhante exposição. E eu passo a palavra agora a ele para os agradecimentos finais, mas antes eu gostaria de convidá-los também para a próxima conferência no dia 25 de março. Obrigada, professor Wilson. Obrigado, Janaína, os meus colegas e orientandos aqui que me ajudam, os técnicos. Helena, você não quer complementar alguma coisa? Porque a Helena é minha eterna professora, né? Talvez eu tenha falado bobagem aqui na resposta das questões, se você quiser complementar. Wilson, assim, muito obrigada pelo convite, pela deferência toda, né? De fato, eu acho que o Rousseau é um autor muito instigante, que nos traz muitas questões. Essa questão feita pelo... desculpe, eu não anotei o nome, não lembro, mas acerca da ecologia, sem dúvida, Rousseau, claro, não é um problema para a época dele, mas a partir dele nós podemos sim pensar uma outra relação com a natureza, né? Quer dizer, isso foi o que você disse, Wilson, então assim, não teria como complementar isso, né? Assim, acho que o Rousseau ele não tem uma mentalidade de se apropriar da natureza, de tirar da natureza, de usufruir dela, né? Que é muito comum na modernidade, né? Então, acho que o Rousseau pode ser, sim, um autor da modernidade que nos vale, que a gente pode se valer dele, para pensar outras formas de relação com a natureza. E
Mas, de modo geral, eu fico muito incômoda, né, com a ideia assim, de um protótipo de homem, dessa educação da virtude, né? Eu acho que a gente teria que conseguir encontrar, e eu, assim, na minha intuição, acho que eu tenho que estudar mais isso, enquanto a gente continua fazendo uma separação entre o momento originário, né, o momento de pureza do homem na natureza, e um outro momento onde as faculdades se desenvolvem e com isso vem a queda, né? Então, sempre o reestabelecimento da ordem vai implicar uma certa primazia de um sobre o outro, um certo diretivismo. Uhum, Né? uhum, E isso me incomoda bastante. Né? Não que eu ache que a educação deva ser uma mera experimentação, uma liberdade desregrada, desordenada, não é isso. Mas é antes entender que a humanidade ela é muito mais complexa, muito mais dinâmica ou desestruturada mesmo, e que as virtudes, a nossa capacidade de superação de nós mesmos depende de um esforço que é pessoal. Quer dizer, resgatar aí a ideia da autenticidade, da autonomia, né? Mas isso é um esforço que tem que ser compartilhado pelo próprio indivíduo, pelo próprio grupo de pessoas, pela sociedade. Né? Muito mais do que imaginar que algumas figuras de primazia possam desempenhar essa tarefa. Quer dizer, eu vou tentar reorganizar um pouco mais as minhas ideias nesse sentido, para agregar como um comentário aí ao texto. Eu prometo fazer isso no futuro, não muito distante. tá bom, obrigado. Eu concordo com você. Eu acho que quando a gente faz essa diferença homem natural, homem civil, é uma questão mais didática. E eu acho que Rousseau quis ser didático quando ele escrevia. Mas, parafraseando Shakespeare, né, existe muito mais entre o céu e a terra do Isso que a filosofia. É preciso aprofundar mais, é preciso ver as nuances que existem. E isso só é possível ao longo do tempo, pelo menos numa disciplina no programa, ou algo assim que a gente tenha condições de aprofundar, não é? Mas Pois eu é, concordo. eu fico pensando, inclusive, assim, no avanço das ciências. Hoje a gente sabe, por exemplo, tem estudos acerca do comportamento dos mamíferos ou dos primatas. Por exemplo, as baleias orcas, né, no sul lá no Polo Sul, elas aprenderam a encalhar. Né? Quando elas encalham, elas conseguem caçar as focas. Hum, E daí elas aprenderam a desencalhar com a onda. E não só isso, elas transmitiram conhecimento para a geração seguinte. Quer dizer, então, a ciência nos mostra que nem os animais, uma orca, né? E assim, os primatas nem se fala, sim. né? Eles têm um desenvolvimento que não é por instinto, né? Uhum. Então, o Rousseau não tinha acesso a essas ideias. Claro, Então, por não. isso que eu fico pensando, será que a gente não pode admitir que a nossa natureza tem, desde o seu momento originário, algo além de instinto? Né? Ou se a gente pensa numa criança recém-nascida, por quantos segundos ela age por puro instinto? Sabe? Muito cedo ela começa a aprender a, a quer dizer, eu vou dizer que isso é uma razão clara e segura? Não, não é.
mas é uma proto-racionalidade, uma proto-liberdade, né? Depois dessa pandemia, você me convida com bom vinho e queijo, nós vamos continuar discutindo isso. Vamos conversar. Agora, só para esclarecer, quem fez a questão da ecologia foi o Fábio Santos. E eu acho que Rousseau não seria um xiita, eco-xiita, não. Porque senão ele não valorizaria o livro lá do Robinson Crusoe, que teve que cortar mata para fazer sua casa e etc. Então, é outra questão também que dá uma discussão boa. Janaína, é com você, obrigado. Obrigada, Wilson, obrigada a toda a equipe. Eu que agradeço. Agradeço a participação de todos e aguardo vocês na próxima conferência. Obrigada, boa noite.